tranquila. Então, mas você nasceu onde? Seus pais faziam o quê? Como que era? Como foi sua infância? Cara, minha infância foi uma infância dolorosa. Fui garoto de rua, né? Ah, é? Eu tive 3 fases na minha vida, né? A fase antes dos Estados Unidos, Tá. eu tive a minha fase nos Estados Unidos e a minha fase depois dos Estados Unidos, né? Então, a minha primeira fase foi muito difícil, porque sempre fui de família muito pobre, né? Meu pai teve muita dificuldade de pagar meus estudos, até que minha mãe decidiu morar nos Estados Unidos, ele se separou dela e teve que me criar sozinho. Mas você morava onde antes dos Estados Unidos? No Rio. No Rio mesmo? No Rio, tá. E aí, muito aperto, muita dificuldade. Foi nessa época que eu conheci o Edir Macedo, engraçado sapato do R.R. Soares. Você conheceu... Eu tive uma fase com o Edir Macedo... Sério? Pelo menos de 6 meses convivendo ali, debaixo do viaduto do Meia, aquela correria. E eu, Mas como você conheceu de ele passar por lá? Não, porque assim, eu ficava muito na minha tia, né? Tá. Uma tia lá no Engenho de Dentro. E ela morava num quarto com 6, 7 pessoas, né? Tinha muitos filhos. Então, entre ficar na casa dela e às vezes ficar na rua, eu preferia ficar na rua, que eu me envolvia lá com os meninos e tal. Sempre ganhava um dinheiro, sempre fui um cara articulador. Sei. Né? Então, cara, eu conseguia fazer dinheiro muito rápido. Com esse meu jeito, Vendendo coisa? Como? Eu comecei no Meia, na verdade, quando eu perguntei pro cara se eu podia lavar o carro. Tinha uma estação de táxi. Se ele não queria que eu lavasse o carro. E ali tinha uma água cera. Então eu pegava água no balde. Cara, eu comprei um balde. Aquele balde com uma esponja. E com aquele balde, com aquele rodo de menorzinho. Sei. Eu conseguia ganhar dinheiro com aquilo. Caramba. E aí surgiu lá naquele coreto do Meia, o Edir começou a pregar os seus cultos, né? No início da sua carreira. E aí eu comecei a criar uma amizade com ele, com os bispos e tal. E aí isso foi brotando de forma muito natural. E aí ele vinha com aquele carro velho dele, eu pedia, senhor Di, tu quer que eu te ajude? Aí pegava as caixas de som. Você lavava o carro dele? Aí nisso ele me dava um troco. Eu sempre soube ganhar dinheiro, cara. Eu sempre fui um cara que sempre me virei nos 30. Nunca tive dificuldade, né? O que deixa a gente na dificuldade é uma pandemia como essa. Aí não tem o que fazer, né? A gente só sabe dançar, cantar, fazer show. Então, se não for isso, fica difícil. Tá fora do seu controle, né? Fora do controle. Mas fora isso, cara. E mesmo na pandemia, cara, acredite se quiser, né, não vou dizer que, eu consegui ganhar dinheiro, mas eu tentei me virar, pelo menos pra manter minha estrutura, meus filhos, pelo menos pra não perder a coordenação do que a gente vive, do que a gente propõe pra família, etc. A área dos artistas foi muito difícil, afetada. né? A gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. A gente trabalha com aglomeração, né? É a coisa mais... Mas aí você tava lá, então... Aí sua mãe decidiu ir pros Estados Unidos? Como que aí foi? Minha mãe decidiu ir pros Estados Unidos, casou com um gringo. Aqui, ela conheceu aqui ele? Conheceu ele aqui, no Rio. Tá. E aí foi embora. Meu pai ficou muito mal, ficou muito arrasado. E eu tive uma discussão muito séria com meu pai nessa época, que ele me expulsou de casa com toda a razão, né? Eu dou razão hoje, avaliando num outro ângulo, de forma tipo pai, né? Hoje você tem outra perspectiva. A perspectiva minha é que hoje meu pai queria o melhor pra mim. Ele não tinha bola de cristal pra saber o que poderia ser do seu filho no futuro. Mas ele queria que eu estudasse, queria que eu fosse militar, que eu tivesse estudo. Eu estudei até a 4ª série. Tive pouco estudo, né? Então eu queria uma vida artística, uma vida que eu sonhava pra mim. Eu sempre fui um cara muito exibido. Sempre gostava de dançar, de coreografar. Eu fazia aquelas danças de break, de rua. É mesmo? Sempre gostei. Depois virei pichador, pichava muro dos outros, pichei o muro da Candelária, o sino da Candelária, era coisa de maluco, era o macaco mesmo. Se pendurava Me pendurava nas torres, nos Caramba. edifícios pra pichar, pra ficar famoso. Porque a minha intenção com piche, o que era? Sustentar meu ego, de ser um cara famosinho do bairro. O cara saber que era você que fez. Pra menina ver que era eu que eu tinha pichado. Eu lembro que uma vez o jornal... do almoço mostrou a ousadia dos pichadores e os caras deram um close no meu piche, né? E da onde? Do sino da Candelária. Os caras, ai, cara, bicho, você é louco, meu! E eu fiquei famoso, eu chegava na outra, eu falei, tu é louco, como é que tu conseguiu? Eu falei, cara, dei meu jeito. O que você pichava? Você pichava seu nome? O que era? Eu pichava uma ilha. Eu pichava uma ilha do Havaí, chamada Waikiki. Ah, tá. Que era o seu...
Era um perfil que eu tinha de pichador. Depois eu criei outros, mas, enfim, esse é o mais assim, famoso na época e tal. E, cara, eu desenrolava, E aí teu pai... saía com gangue, com várias latas de Colorjet nas costas. E eu brincava com isso. Saía uma gangue junto. E eu era o mais ousado, né, cara? Eu era o cara que meio que abria a frente pros outros pichadores, tá ligado? Eu ficava meio que... eu sabia da importância de ter uma notoriedade de um piche na parede. É coisa ridícula. Hoje eu vejo isso. Eu falei, como eu era idiota, como eu era babaca, como eu era maluco. Existe isso meio de grupos, Tinha, cada um tentando chegar no lugar mais... Era gangues de pichadores, né? E aí, cara, o pior não é isso. Eu fui para os Estados Unidos, né? Depois de... Minha mãe tava lá há 2 anos, ela conseguiu juntar uma grana. Aí eu fui para lá para quantos anos? Cara, quando eu fui para lá, uns 13 para 14 anos. Ah, novinha, pô. Aí minha mãe, ela conseguiu juntar uma grana, vamos pra passear pra tu conhecer. Aí eu lembro que os pastores na época, na rua lá, falaram, não, vai, tenho certeza que vai ser bom pra você. Mas sempre fico com muito medo, né? Aquela coisa de, não vou falar inglês, a pessoa quer pedir alguma comida, não, de repente fico doente, vou pro hospital, não sei falar inglês. Que sempre existia essa pilha das pessoas com relação a morar nos Estados Unidos. Como eu não tinha o Green Card nem o Social Security, que é as documentações necessárias para residir na América ou para trabalhar, eu fui a passeio. Só que eu acabei ficando ilegal lá, tá ligado? Fiquei e não quis mais voltar. Ficando. E eu sabia que a embaixada estava atrás de mim. Eu sabia que a qualquer momento eu podia ser deportado. Né? Mas nessa brincadeira eu acabei ficando quase 5 anos. Mas você gostou de lá de cara já? Não, eu gostei de cara. Eu falei, é aqui que eu vou virar sucesso, é aqui que eu vou começar minha carreira cantando. E de fato foi ali que eu aprendi tudo. Pra onde você foi lá? Primeiros acordes no violão foi ali, primeiros acordes no piano, eu aprendi ali. Aqui no Brasil você não tocava, não fazia nada? Ou você já dava umas brincadas? Não, eu não tinha liga pra nada aqui no Brasil. Na verdade, eu era pedinte, né? Eu pedia tudo, né? Tipo, o dom que eu tinha era de lavar a carro e de engraxar sapato. Era o máximo. Eu cheirava cola, velho, de sapato pra inibir a fome. Eu botava... Sério? Era muito magro, mas eu de ter toda a costela pra fora, assim, tipo, magro. Eu tenho um filho, né, que mora em Curitiba, Guilherme, né? Ele é magro. E toda vez que eu olho pra ele, eu lembro da minha essência no início, né? Eu falei, cara, fica tranquilo, que depois tu vai pegar uma barriguinha, tu vai entender o que é isso. Mas... No meu caso, eu era muito, muito ousado, muito louco. E aí acabei indo para os Estados Unidos. Para variar, acabei me envolvendo com várias gangues de pichadores. Você foi para lá? Eu fiquei em Rochester. Onde é isso? Fica interior de Nova York, lá pro fim do mundo. Tá. E lá, tipo, 2 meses depois, minha mãe já me colocou no colégio, né? No high school, né? E eu fiz o ESL English Class, que é aquele curso para quem vem de fora, né? Que é o inglês mais detalhado, né? Mais devagar e tal. E, cara, eu sou muito águia para me envolver. Tipo, chego no ambiente, eu já desenrolo, eu sou muito desenrolado. E logo fiz amizade com quem? Com os porto-riquenhos, com os dominicanos. E já me envolvi nas gangues dos pichadores. Porra. Tomei uma facada, tomei 18 pontos nas costas. Coisa de maluco, velho. Mas porque briga ou... Briga. Não, na verdade, eu nunca fui de briga, graças a Deus. Mas, na verdade, fui defender um cara que tava... Os caras estavam querendo matar ele. Eu fui defender um amigo e acabei também... Tomando uma facada. Caramba. Mas, passado. Coisas que a América me deixou como legado de passar por tudo isso, entender os riscos, entender o perigo das coisas. Nessa mesma época... Você ficava com os latinos lá e foi recebido já? Sim, aí nessa mesma época pintou uma oportunidade de trabalhar com o David Copperfield. O quê? Aí eu fiz a turnê do David Copperfield. Eu fui ninja, né, cara? Aqueles hold, sabe? Os caras ficam no backstage. Cara. Aquelas roupas toda preta. E na época que ele era o cara... Abrindo cortina, levantando espelho. Porque... Mas ele era famosão já? Já. Bom, ele tava... eu acho que ele já tinha uns 5 anos de carreira. Tava casado com a Cindy Crawford lá, aquela época. Ele tava voando, não lembro se ele tava casado com a Cindy Crawford. Era uma época que ele era o cara famosão, né? No Fantástico aparecia as mágicas dele. Sim. E aí ele fez uma turnê por Nova York e eu acabei me envolvendo. Ali eu senti que era um bagulho que eu falei, rapaz, deve ser incrível ser famoso. E eu comecei... Você tava só no backstage, eu peguei gosto por assistir o performance dele.
E todo esse glamour, toda essa artimanha que existe por trás dos bastidores, e a mulherada que ele pegava, eu ficava encantado com aquela porra. Eu falei, cara, que coisa incrível. Eu preciso chegar aos pés do David, assim. E aí eu comecei a juntar dinheiro pra virar um ilusionista. Ah, é? É. Você mirou nisso, então, Mirei primeiro? nisso. Minha primeira mira artística foi na mágica, Caramba. no ilusionismo. E aprendi muita coisa com ele. Mas é um investimento grande que tem que fazer, não é? Eu aprendi a gostar de merengue, de salsa, porque é uma coisa que mexe muito comigo até hoje. Fiz amizade com ele através de uma compilação de salsa que eu dei pra ele de presente. Pra quê? Pro David Cooper? Pra criar um laço de amizade, pra Sim. mostrar que eu gostava de porra nenhuma, era só pra